Queria falar nesta ocasião sobre um dos 4 evangelhos, que é o menor em capítulos. É o Evangelho de Marcos. Para tanto, vamos ler uma leitura inicial na Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12 e 13. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhe escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, na fé. Saudai uns aos outros com um beijo de santo amor. Amém. Evangelho de Marcos. Os evangelhos nada é do que a biografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe nos 4 evangelhos uma repetição da crucificação e da ressurreição. Essas 2 passagens estão nos 4 evangelhos. Mas cada evangelista escreveu para um povo. Por exemplo, Mateus escreve aos judeus Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos Jesus como homem ideal, o filho do homem. E João escreve para o mundo inteiro Jesus como filho de Deus divino, o próprio Deus humanizado. E nós vamos meditar sobre Marcos. A palavra Marcos significa martelo grande. Marcos significa martelo grande. O que você lembra de antemão, você que lê a Bíblia? Lembra de Jeremias? Quando falava do efeito da Bíblia? Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha? Aleluia! Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Marcos, martelo grande. E já no primeiro versículo de Marcos, aparece assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Lá é diferente de Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou. Mas em Marcos 1:1, princípio do Evangelho. Aqui está falando da eternidade de Jesus Cristo. Evangelho eterno. As boas novas no coração de Deus antes da criação do mundo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, Marcos escreveu para um povo militar, um povo guerreiro, um povo de ação, um povo de estratégia, os romanos. Jesus nasceu durante o Império Romano, onde governava Augusto César, no nascimento de Jesus. E Marcos não foi um dos 12 apóstolos. Acabamos de ler em 1 Pedro 5:12, onde Pedro chama Marcos de meu filho, filho na fé. Dizem os estudiosos que Marcos recebeu ensinos de Pedro para escrever o Evangelho. Aleluia! Mas Marcos se tornou um cooperador ativo, companheiro também do apóstolo Paulo e era sobrinho de Barnabé.
Marcos era sobrinho de Barnabé. E a sua mãe chamava Maria, onde tinha uma reunião de oração, um culto doméstico. A igreja naquele tempo, a palavra de Deus crescia, se multiplicava e se juntavam nas casas. Não cabia mais, muitas pessoas se aglomeravam. A palavra de Deus se multiplicava no tempo dos apóstolos. E Marcos foi muito útil, recebendo instruções de Pedro e se tornando cooperador do apóstolo Paulo, como foi Timóteo, Silas, Lucas. Lucas também não foi um dos 12, nem Lucas nem Marcos. Dos 4 evangelistas, só Mateus e João foi dos 12 apóstolos. Então Marcos escreveu para o povo romano. Lucas escreveu para os gregos. É um evangelho muito profundo, Lucas. Pensando aqui em Marcos, uma palavra se destaca neste evangelho, a palavra logo, ou seja, imediatamente, rápido. Logo, saindo da sinagoga, logo, entrando na sinagoga. Então, essa palavra, vou citar aqui, em Marcos, capítulo 1, versículo 21 e versículo 29. Veja bem como é que está escrito a palavra logo. E por que essa palavra? Eles foram logo para Cafarnaum e chegou o sábado. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Olha aí, logo, imediatamente, Jesus entrou na sinagoga e começou. Não perdeu tempo. Jesus era um homem de ação, era um servo, era um guerreiro. Marcos escreveu nesta visão do Espírito Santo para mostrar aos romanos que Jesus era um homem de ação. Ide por todo mundo e pregai, ação, energia, estratégia, ação apostólica. Aleluia. Versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. De novo a palavra logo. Imediatamente saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Pedro e André. Era prontidão, rápido, logo, imediatamente. Essas palavras aparecem com frequência no Evangelho de Marcos. É um evangelho que mostra muita ação. Aleluia. Tem algumas parábolas também. A parábola da semente. Algumas parábolas tem em Marcos. Não tanto como Mateus, que tem muitas parábolas. Mas como disse, o acontecimento que traz nos 4 evangelhos é a crucificação e a ressurreição. Você encontra isso em Mateus 27 e 28, Marcos 15 e 16, Lucas 23 e 24 e João 19 e 20. A cruz e a ressurreição está nos 4 evangelhos. Mas há passagens que só tem em um evangelho. O filho pródigo, só em Lucas. A viúva de Naim, só em Lucas. O confronto com os judeus, a mulher apanhada em adultério, só em João. Enfim, todos eles escreveram para o mundo inteiro, mas a princípio a determinado povo. Nós temos aqui, no capítulo 4, a parábola da candeia, a parábola da semente. 4 de Marcos, 30 a 32, diz assim, novamente, olha, logo, ele disse,
Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, olha que ação. Está se referindo que o grão de semente de mostarda é a menor. Mas olha aqui, mas tendo sido semeado, cresce. E se torna uma das maiores árvores, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar a sua sombra. Veja bem aqui, ação. É a menor semente, grão de mostarda. Porém, tendo sido semeado, ação. Logo cresce e se torna a maior árvore. Então nós vemos que Marcos escreveu mostrando que Jesus é um servo obediente, um servo de ação, se cumprindo a profecia de Isaías 42, o servo do Senhor. Aleluia! Em Marcos está a cura do endemoniado gadareno. Em Marcos está os lugares que Jesus ensinava. Na sinagoga, Marcos 6:2, de aldeia a aldeia, Marcos 6:6, e as multidões, Marcos 6:34. Vamos ler aqui, Marcos 6:2. Quando chegou o sábado, logo começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. Não perdia tempo, entrava na sinagoga, já começava a ensinar. Então, onde ele ensinava? Na sinagoga. 2, versículo 6. Ficou admirado com a incredulidade deles e começou a ensinar nas aldeias. Percorreu todos os povoados ensinando. Ação. Marcos 6:6. Marcos 6:34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, era como ovelha sem pastor, então começou a ensinar muitas coisas. Hoje em dia, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o que precisamos ensinar da Bíblia? Muitas coisas, muitos detalhes, mas não se esqueça da cruz, porque a pregação, o ensino, a orientação precisa ser cristocêntrica. O ouvinte do Evangelho, ele tem que entender como ir para o céu, não confiando em si mesmo, mas confiando no que Deus fez por ele, na cruz e na ressurreição. Aleluia! Então nós vemos aqui Marcos, um evangelho de ação. Glória a Deus. Ele era sobrinho de Barnabé e uma certa vez Marcos teve uma fraqueza. A Bíblia é interessante porque ela mostra a fraqueza dos homens. Meu irmão, se você se sente fraco para fazer uma determinada missão, lembra de Marcos, que era o martelo grande, que se tornou um cooperador, foi fortalecido pouco a ponto de Paulo precisar dele. Mas teve uma época que ele afastou da missão. Era Paulo, Barnabé e Marcos desistiu da missão. Porém, no final da vida de Paulo, quando ele estava preso em Roma, escreveu a segunda carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, venha me visitar depressa, porque aqui está frio. Traz a capa que deixei na cidade de Troade. Traz os livros, principalmente os pergaminhos. Só Lucas está comigo. Mas tem o seguinte, Timóteo, traz Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Marcos, que tinha abandonado a missão, agora Paulo sente falta de Marcos. Meu irmão, você às vezes fica pensando, eu não tenho talento para nada, o que eu vou fazer na igreja?
Eu tenho pouco conhecimento, eu não me envolvo direito com as coisas. Lembra de Marcos? Marcos desistiu, mas depois se fortaleceu e Paulo o chamou. Está aqui em 2 Timóteo 4. Aleluia. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, Timóteo, porque ele me é muito útil para o ministério. Tem gente que pensa que ministério é pregar, ministério é ensinar, ministério é ser só pastor. Não, irmão. A palavra ministério vem da palavra ministro, que quer dizer servo dos servos. Quem é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Jesus perguntou, quem é maior? Quem está sentado na mesa ou quem serve? Não é porventura quem está na mesa? Eu, porém, sou aquele que serve. O pastor é um servo. Você vê na saudação dos apóstolos, nas cartas, principalmente Paulo, antes de falar que é apóstolo, ele fala Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro tem que ser servo. Para ser pastor, primeiro tem que ser crente. Eu trabalhava com um determinado pastor no Guarujá e um dos líderes do coral jovem era o seu genro. Como é que está o seu genro, pastor? E o pastor a queima-roupa. Ele não é crente. Ué, não é crente? Ele não dirige os jovens a Umasbrac? Ele não é crente. Por quê, pastor? Está dando lugar aos pensamentos mundanos e talvez até praticando. Então eu fiquei pensando. Conversei muitas vezes com o genro dele, um homem de mente aberta, atualizado, compreensivo, mas o seu sogro disse, ele não é crente. Então, primeiro, antes de ser músico, tem que ser crente. Antes de fazer qualquer trabalho na igreja, tem que ser crente. Né? Tem que ser crente. O que é ser crente? É ter a natureza divina. Aleluia. É ter a natureza espiritual. Nós temos uma natureza carnal que estamos mortificando a cada segundo com a ajuda de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, ou escuta a Bíblia como está escutando agora, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está alimentando a sua natureza espiritual. Foi-lhe dada uma nova natureza, a natureza espiritual. Foi implantada em nós essa natureza pelo Espírito Santo. Aleluia! Algumas partes da Bíblia ensinam isso. Temos uma nova natureza. Aleluia! Somos cristãos. Cristão é aquele que recebe Cristo. Não que nasceu com Cristo. Já vi muitas pessoas dizer, já nasci com Ele, Ele mora no meu coração. São pessoas que ignoram a mensagem do Evangelho que ensina que o homem e a mulher precisa escolher Cristo. Escolher abandonar o pecado. Desistir do pecado. Uma vez eu escutei uma pregação poderosa. Não desista da faculdade, do emprego, do trabalho, da igreja. E tanto não desista. E outro pregador dizia, desista da tentação, desista do desânimo, desiste da apatia, desiste da preguiça, desiste do pecado. Tem muita coisa, irmão, que temos que desistir, deixar para trás. Paulo diz, esquecendo as coisas que ficam para trás. Desiste.
Desista da tentação. Você é tentado por alguma coisa que você se sente incapaz? Desiste. Deixa de lado. Coloque de lado a sua natureza carnal. Aleluia. Então Marcos, o martelo grande, se fortaleceu. E Paulo chamou ele, através de Timóteo, traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Muito útil para o ministério. Meu irmão, você é útil no ministério. Ministério significa servir, ajudar, cooperar, fazer uma visita. Estamos vivendo numa época que é tudo online, tudo virtual, mas é útil. Quantas almas você pode ganhar com um conselho sábio? Quantas pessoas você pode orientar com um versículo da Bíblia, uma frase bíblica? Não chavão. A gente vê tantos cristãos, meninos na fé, tentando emocionar com frases humanas. Não. A Bíblia não é um livro apenas de conselho. A Bíblia não é apenas orientação para a vida. Ela é a palavra de Deus, é o que o Deus diz. É o que Jesus disse e fez. A Bíblia é viva. As palavras de Deus são palavras vivas. Tudo que se lê na Bíblia tem vida. Certo teólogo disse: arranhe a superfície da Bíblia e você encontrará uma fatia de vida. Só na superfície. Não se aprofunde muito não. Qualquer coisinha que você lê já mexe com você. Porque é a palavra de Deus. Não tem um livro igual à Bíblia. É o único livro de origem divina, inspirada pelo Espírito Santo. Ela contém leis, história, profecias, poesia, biografia, oceanografia, geografia. Tem muita coisa na Bíblia, mas o ponto central, a Bíblia foi escrita por 40 homens, de Moisés a João. João ouviu falar de Moisés. Moisés nunca soube quem é João. Agora já sabe, né? Agora está na presença de Deus. João também está com Deus. Irmão, isso é coisa tão séria, tão grave, a pessoa não se preocupar com a eternidade. E Marcos teve seus momentos de fraqueza. Pedro, que discipulou Marcos, teve seus momentos de fraqueza quando negou a Cristo. Todos nós somos humanos, necessitados. O Salmo 40, 17, um rei disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você já viu um rei pobre? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ontem escutamos uma live à noite. O Senhor cuida de você. Ele quer saber quem você é. Não importa o que as pessoas pensam de você. Se você, mesmo sendo pecador e fraco e humano, mas você quer ser sincero e servir a Deus, você rejeita o mal, não alimenta o mal e quando aparece você rejeita, Deus te conhece. Aleluia! O importante é o que você é para Jesus. Quando ninguém está te vendo,
Você tem que lembrar que um está te vendo. Eu quero contar aqui uma ilustração. Um irmão prosperou, ficou muito bem de vida e levava sempre a sua esposa para a igreja e ficava no culto. Mas ele trocou de carro. Houve uma prosperidade em sua vida, ele comprou um carro bem melhor, novo, levava a mulher no culto e não ficava no culto. Hoje eu vou refrescar um pouco a memória, eu vou dar uma volta na praia. Depois eu te pego no culto. E essas voltinhas na praia, que não é pecado, na hora do culto seria. Porque está trocando Deus por um passeio. Mas não é pecado ir na praia e passear. Mas ele ia no horário do culto e pegava a mulher só no fim do culto. Deus preparou uma armadilha. Bem sutil, bem devagar. Uma mulher bem mais nova. E não foi da noite para o dia. Foi bem sutil. O diabo usa sutileza, né? Bom, aconteceu um dia que os dois estavam no lugar, a sós, um lugar escondido, e o Espírito Santo tocou na mente desse crente. Ele disse para aquela mulher, a sua aventureira ali, agora sim, agora estamos a sós. E a mulher, sem conhecer a palavra de Deus, eu não sei se conhecia, ela falou assim, agora tá bom, aqui, esse lugar tá bom. Só Deus nos vê. Para que ela falou isso? Para que ela falou isso? O irmão sentiu uma espadada do Espírito Santo. Olha, eu tenho que ir embora, estou me sentindo mal, até mentiu. Mas foi bom. Ele pediu perdão depois da mentira. Eu não estou bem, temos que ir embora daqui. Saiu voando e se despediu dela e nunca mais a viu. Só porque ela disse, esse lugar tá bom, só tem um que nos vê, é Deus. Ela pregou para ele, sem ser crente, e o Espírito Santo convenceu. Irmãos, você não sabe quantos laços, quantos tropeços, quantas armadilhas diariamente o Senhor te livra, às vezes sem você saber. Aleluia. Quando você vai atravessar uma rua, talvez você não tenha a prudência necessária, mas ali está o anjo para te guardar, até para atravessar a rua. Nós, seres humanos, somos muito descuidados em quase tudo, mas o Senhor está conosco. Basta ser fiel. Tem muitos hinos que cantamos da harpa que fala isso. Se você for fiel, Ele cuida do resto. Aleluia. Eu fiquei meditando nessa palavra fiel. Tem 4 letras, né? 4 letras. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando em você. Você é fiel. Viremos para Ele e faremos nele morada. Se Ele mora em nós, Jesus mora em você. Se você olhar para dentro de você, você é capaz até de negar, porque os nossos sentimentos nos enganam. Um crente chegou para mim, muito tempo atrás, Augusto, não sei não, viu? O que é? Eu não me sinto crente. Aí eu brinquei com ele também, não. Às vezes eu não me sinto crente. Às vezes eu acordo com vontade de orar, de cantar o louvor no pensamento, super inspirado, mas tem um momento que você está frustrado, parece que está vazio, e Deus permite isso, para que você sinta a falta dele e busque. Há algum louvor no seu coração? Há, mas tem momentos que não há. Deus permite aquela lacuna,
para que sempre possamos estar buscando o Senhor. Aleluia. E o martelo grande do Marcos deixou a missão de Paulo. Olha, o ajudante de Paulo. Tem um aqui que fala: Demas me desamparou, amando o presente século. A Bíblia não diz que Demas se desviou totalmente. A mensagem de Demas é muito profundo, porque existem cristãos que são bons cristãos. Uma vez eu estava em São Bernardo, era solteiro, e escutei uma pregação de Paulo Romero. Preste bem atenção. Não basta você ser bom crente. Não basta você ser sincero, um crente sincero. Você tem que ser um crente cheio de alegria do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Porque o crente bom e sincero, às vezes pode ser inativo. Mas o crente cheio de alegria do Espírito Santo, ele é ativo. Porque ele fala, ele quer que aconteça, ele é prático. A palavra André significa obreiro prático. Aleluia! Sabia que André significa isso? Obreiro prático? E Marcos, martelo grande. Aleluia! Então, irmãos, não basta ser um crente bom. Tem muito crente bom. Ele vai para o céu, mas ele não tem muita influência. Meu irmão, influencie mais um pouquinho. Dê mais um passo, né? Ore mais um pouco. Pede para Deus: Senhor, o que eu posso fazer a mais na sua obra? Eu não vou pregar hoje, mas se chegar pessoas, eu vou dar um lugar para alguém sentar. Eu vou telefonar para alguém. Como é que está a tua fé? Tem lido a Bíblia? Muitas vezes nosso pastor, saudoso pastor, preparava as visitas por telefone. E muitas vezes eu fiz isso também. Temos que fazer alguma coisa a mais. Por quê? Porque nós somos servo. Servo. Prestamos serviços. Uns mais, outros menos. Isso não interfere na salvação. Poderá, se formos fiéis, poderá interferir no galardão, mas isso não tem nada a ver. O mais importante é a santidade. Em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Está em Lucas 1,75. Em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Quando se fala em santidade e justiça, é o contrário de pecado, porque pecado é injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então o pecado é injustiça. Irmão, se você está sendo tentado a um pecado grave, não seja injusto, não seja ingrato. Fixe na cruz, olhe para Jesus. Spurgeon deixou uma grande frase para a humanidade. Charles Haddon Spurgeon, inglês, na Inglaterra. Ele falou assim: caros amigos, ainda sou um pobre pecador. E a cada momento devo olhar para Cristo como olhei desde a primeira vez. A primeira vez que ele olhou para Cristo foi de um pregador leigo, um diácono na Inglaterra. Ele foi salvo. Olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. O pregador citava Isaías 45, 22. Spurgeon ficou eletrizado com aquele texto. Olhai para mim. Então ele deixou essa frase: caros amigos, ainda sou um pobre pecador, se referindo à perfeição de Cristo,
Ele era um pobre pecador. Por que pobre? Porque Cristo é riquíssimo em sabedoria, em perfeição, em tudo. E um homem comparado a Cristo, ele é pobre. Ainda sou um pobre pecador. Não quer dizer que ele vivia no pecado. Ele tinha a natureza pecaminosa. E o pecado deixa o homem bem pobre na alma, né? Bem pobrezinho. Não quer cantar, não tem inspiração. Sua vida é seca, vazia. É como uma folha seca caída no chão. Eu fui anteontem, deixa eu ver se foi, hoje é quarta, né? Segunda-feira, fui fazer uma visita de manhã, aí eu parei e sentei assim numa porta de um bar, desci da bicicleta, porque eu ando muito de bicicleta nos bairros, agendando visita, entregando folheto. Aí fiquei sentado, o Espírito Santo fez eu sentar ali. Começou a ventar e muita folha seca caída no chão. Eu lembrei de Jair Pires, aquele cantor que já está com o Senhor. Que o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável só pensa em pecar. Né, irmãos? Mas o verdadeiro crente, ele é um pobre pecador, que não pensa em pecar. Aleluia! Spurgeon estava certo. Quando ele ia pregar, caros amigos, ainda sou um pobre pecador e devo olhar para Cristo todos os dias, como fiz na primeira vez. Aleluia! Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores na Inglaterra e Lyman Moody, o americano, era ouvinte de Spurgeon. Viveram na mesma época. Nos meados do século XIX, Moody morreu em 1900. Spurgeon acho que um pouco antes. Mas século XIX? Não, XIX. D.L. Moody era americano, Spurgeon inglês. E Moody ouviu Spurgeon porque Moody atravessou o Atlântico, foi para a Europa, pregar na Escócia, em todo o Reino Unido. Moody montou uma equipe, era um sapateiro, pobre, e Deus o levantou como missionário. Era cheio do Espírito Santo, Dwight Lyman Moody, mais conhecido como Moody. Essas biografias estão naquele livro Heróis da Fé. Voltando aqui para Marcos, finalizando. Marcos era companheiro do apóstolo Paulo. Era discípulo de Pedro. Escreveu o segundo evangelho. O tema, Jesus como servo. E quando se fala de servo, se fala de serviço, prestador de serviço. Todos nós devemos ser servo. Uma vez me falaram assim, você abraça pessoas desse tipo, você está com terno e gravata. Eles estranham o nosso modo de vida, né? Você abraçar um morador de rua. Eles estranham o nosso tipo de vida. Né? A igreja está aberta para todos os povos. Para a mente humana isso é loucura. Como todos os povos. O rico e o pobre se encontram. Provérbio 22:2. O rico e o pobre se encontram. Aonde? Na sociedade? Não. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor não tem rico e não tem pobre, tem Cristo, que é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10:12. Então, prezados ouvintes, irmãos e irmãs, seja valente. Marcos se fortaleceu, se tornou valente, e quando Paulo estava preso, disse para Timóteo,
Traz Marcos. Eu preciso dele para me ajudar no ministério. Aleluia. O que Marcos ia fazer na cadeia com Paulo? Ele tinha serviço para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer para quem é servo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, a tua palavra diz que éramos servos do pecado. Ele nos controlava, mandava em nós. Somos ainda pecadores, mas temos outro Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, disse Paulo. Que a soberba não se assenhoreie de mim, Salmo 19:13. O Senhor reina e o Senhor é Senhor. Senhor, domina nossas vidas. Todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, nos domina, nos controla. Que possamos ser servo. Aleluia, como foi o teu filho Jesus. Servo de todos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ó Senhor, nos ajuda a ser servo. Que a gente não se preocupe com título, com honrarias. Mas, em primeiro lugar, ser servo. Nos dá a humildade para isso. Porque o Evangelho que tu nos ensinou é isso. Paulo diz, servindo a Deus com toda humildade, mansidão, benignidade e amor. Ajuda no nosso dia a dia ser servo, como foi teu filho, o qual Marcos escreveu. Senhor, eu te agradeço por essa mensagem, por todos os irmãos. Visita os enfermos, opera, Senhor, agora. Abre o coração, coloca a tua palavra, toca no sentimento, Senhor, no entendimento, na alma, no espírito e na mente. Que todos possam querer ser servo do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.